Então, pessoal, quando eu mostrei a aula foi dia 3 de março de 2020, né? O mesmo material, tá? Que a gente usou, tá lá na minha página, eu dei uma ajeitada nela, depois vocês entrem lá, meu conteúdo tá igual, só tentei deixar menos feia, tá? Então, pessoal, a gente começou, né, esse curso, a nossa disciplina, falando sobre o surgimento da teoria quântica. E aí eu falei para vocês lá naquela aula que no final do século XIX acreditava-se que tudo de importante que tinha para se descobrir já tinha sido descoberto, né? Porque de fato descobriu-se muita coisa ali no final do século XIX. Então achava-se que o que tinha de importante para ser descoberto tinha sido descoberto, e aí só restava o quê? Melhorar as coisas, né? Melhorar métodos experimentais para poder você ter resultados de experimentos físicos de maneira mais precisa. Era o que se imaginava na época. Então, o que justificava os cientistas pensarem dessa maneira, né? Então aqui estão elencados alguns fatos, né, que levavam os cientistas a pensar assim. Por exemplo, os químicos conseguiram determinar conjunto consistente de massas atômicas, né, dos elementos. Stanislau Canizaro conseguiu que os conceitos da hipótese de Avogadro fossem aceitos, né, na comunidade científica, e o conceito de molécula passou a ser estabelecido, né, o conceito de mol, de molécula, que era uma hipótese de Avogadro, né, que depois virou lei de Avogadro. O trabalho de Mendeleev resultou na tabela periódica, né, que embora as razões para o comportamento periódico não fossem compreendidas, porque precisava-se de um conhecimento maior da estrutura atômica, né, para poder explicar essa periodicidade, as propriedades periódicas dos elementos, mas você tinha tudo tabelado ali, inclusive aquelas previsões que Mendeleev fez de elementos que ainda viriam a ser descobertos, inclusive com as propriedades, né, que eles teriam. Kekulé resolveu o problema controverso da estrutura do benzeno. Svante Arrhenius estudou os fundamentos das reações químicas, né? Reações ácido-base, cinética química, né? Você tem a equação de Arrhenius, que estuda como que a velocidade varia com a temperatura, né? Energia de ativação. Na física, a mecânica newtoniana já estava consolidada, e Lagrange e Hamilton aplicaram o movimento planetário e a explicação de fenômenos com elasticidade hidrodinâmica. Rumford e Joule demonstraram a equivalência entre calor e trabalho, né? E as investigações de Sadi Carnot, do ciclo de Carnot, lembram lá da termodinâmica, resultaram na formulação do conceito de entropia e na segunda lei da termodinâmica. Em seguida, Gibbs desenvolveu mais ainda os estudos em termodinâmica e finalizou uma teoria consolidada, né? Então vocês devem lembrar lá da energia livre de Gibbs, da equação de Gibbs-Dunham e por aí vai. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, houve uma convergência entre física e química, né? Muita coisa que era estudada na física foi estudada na química e vice-versa. E aí surgiram os conceitos modernos, né? A base dos fundamentos da físico-química, né? Que é essa interface aí entre a física e a química, tá certo? Tanto que mais adiante eu vou falar para vocês no capítulo, acho que é o capítulo 4 do livro, falar um pouco sobre o modelo de Rutherford. E o Rutherford, ele era físico e ganhou o prêmio Nobel em Química. E aí ele até faz uma brincadeira dizendo que foi mais rápido ele fazer o experimento dele do que se transformar em químico, de físico em químico, de uma hora para outra. Uma coisa nesse sentido aí. Quando chegar lá, a gente retoma essa discussão, tá certo? Tudo bem até aqui, né? Estou acompanhando aqui no meu chat, se tem alguma manifestação. Então, no campo da teoria óptica e eletromagnética, né? No século XIX havia essa controvérsia sobre o comportamento da luz, se a luz se comportava como partícula ou como onda. E aí o Maxwell, né, James Clerk Maxwell, unificou várias observações importantes na série de equações chamada equações de Maxwell, né, do eletromagnetismo. E o Hertz, em seus experimentos, comprovou a teoria de Maxwell, né?
e demonstrou que a luz tem comportamento de onda, né, demonstrando experimentalmente essas equações de Maxwell. E aí unificou os campos da ótica, da eletricidade e do magnetismo. Então, tudo estava se consolidando, só que aqui, como diz esse primeiro tópico aqui, havia a controvérsia da luz, né? E esse é um dos pontos principais do surgimento da teoria quântica que a gente vai ver aqui, né? Que a gente já viu, inclusive, nas primeiras aulas, vamos relembrar aqui, tá certo? Então, essas descobertas que vão até o final do século XIX, elas são conhecidas como física clássica, né? Só que na época os cientistas não imaginavam que muitos desses conceitos iam ser derrubados. Era só física, né? Não era física clássica ainda. Então depois, posteriormente, né, descobertas fantásticas revolucionariam a física, a química, a biologia, a engenharia e teriam um efeito significativo na tecnologia e na política, que é o advento da mecânica quântica e da teoria da relatividade, tá certo? Então, como eu já adiantei para vocês, né, o Einstein alterou completamente as ideias que os cientistas tinham sobre espaço e tempo, né, estendendo a teoria clássica para abordar situações que incluem altíssimas velocidades e distâncias astronômicas, né, fenômenos envolvendo a velocidade da luz, aí questão de espaço-tempo, tempo relativo e por aí vai, né. E a mecânica quântica está relacionada ao que? Ao entendimento das partículas subatômica, atômica e moleculares, né, partículas minúsculas que se comportam diferente do que as partículas macroscópicas, né, que são descritas pela física clássica e pelas leis de Newton, tá certo? Essas duas novas linhas de pesquisa dentro da física, elas também estão relacionadas entre si, né, a relatividade e a quântica. Só que o que a gente estuda em química, normalmente a gente precisa concentrar basicamente na quântica. A relatividade não tem tanta importância dentro da química quanto a quântica em si, tá certo? Mas ela tem a sua importância, mas no nível do que a gente vai estudar, ela não vai ter essa importância toda não, tá certo? Então, o conhecimento atual que a gente tem hoje sobre estrutura atômica, ligações químicas, é tudo baseado na mecânica quântica. Então, a mecânica quântica explica a ligação química e a estrutura atômica, ou seja, explica a química, né? Sem a mecânica quântica, não tem como você entender a química e a atual teoria da matéria. Daí a importância, né, desse assunto. Então, o primeiro fenômeno que a gente estuda quando vai estudar mecânica quântica é o fenômeno da radiação térmica, que foi daí que surgiu a hipótese de Planck da quantização da energia. Então, foi o primeiro fenômeno experimental observado, que não tinha uma explicação usando a física clássica, e aí precisou-se introduzir a teoria quântica para achar uma explicação plausível para o fenômeno que era observado. Então, primeiro vamos entender o fenômeno, né? O que é a radiação térmica? A radiação é emitida por um corpo devido à sua temperatura, tá certo? Então, todo corpo emite radiação, tá certo? Na temperatura maior que zero, obviamente, mas todo corpo está na temperatura maior que zero. Então, todo corpo emite uma radiação térmica, tá certo? Emite e absorve ao mesmo tempo. Então, a gente está emitindo calor e está absorvendo calor do meio, tá certo? E aí, quando é que o equilíbrio térmico é atingido? Quando a taxa de absorção é igual à taxa de emissão. Então, se você não emite mais calor do que absorve, ou vice-versa, então o que está acontecendo é que o sistema está em equilíbrio térmico. E aí, a matéria é um estado em um estado condensado, por exemplo, no estado sólido ou no estado líquido, ela emite um espectro contínuo de radiação. O que significa isso? É uma coisa que a gente vai ver muito aqui. Espectro contínuo de radiação. É um espectro de radiação o qual existe uma intensidade de radiação para qualquer frequência ou para qualquer comprimento de onda. Contínuo significa isso. Para toda frequência existe uma radiação correspondente, ou para todo comprimento de onda existe uma radiação correspondente. Tudo bem?
Então vamos lá. Então tá aqui o exemplo, né, de radiação térmica, essa figura aqui, ó. Então todos já devem ter visto isso aqui, né? Por exemplo, um carvão em brasa, né? Você aquece o carvão, ele começa a ficar vermelho, né? Então, à medida que você aquece, aumenta a temperatura, você aumenta o quê? Agora fiquei na dúvida, que aumenta a frequência ou o comprimento de onda? Você vai indo do vermelho para vai ficando vermelho, depois vai ficando mais claro, né? Depois vai ficando azul, né? Você quando acende um bico de Bunsen, né? Você vê no laboratório, né? Primeiro tem aquela chama amarelada, né? Aí quando você aumenta a quantidade de oxigênio, a chama oxidante ela é azul, né? Assim. Então, a frequência da radiação depende da temperatura, tá certo? A frequência da radiação depende da temperatura. De maneira geral, a forma detalhada do espectro da radiação térmica emitida por um corpo quente depende da composição desse corpo, tá? Então, uma barra de um pedaço de carvão, uma pedra de carvão é diferente de uma barra de ferro, de um espeto de ferro que você aqueceu, tá certo? Então, o espectro de radiação depende do corpo. Só que existe um corpo ideal, né, que vai apresentar o mesmo espectro independente do material, que é o chamado corpo negro, tá? Então, por que esse corpo é chamado de corpo negro? Porque a superfície do corpo negro absorve toda a radiação térmica incidente sobre ele, tá certo? Então, um exemplo de um corpo quase negro, porque desse jeito não dá para ser perfeitamente um corpo negro, é qualquer objeto coberto com uma camada difusa de pigmento preto. Então, se ele só tem a cor preta, né, ele absorve tudo, ele não reflete, né, nada do que está à luz. Mais adiante eu vou explicar um outro tipo de corpo negro que aí sim está feito direitinho, bonitinho para ser corpo negro, tá certo? Mas por enquanto vamos ficar com essa imagem. Corpo negro é aquele que é completamente negro, então ele só absorve, ele não reflete, tá certo? E aí a distribuição espectral da radiação do corpo negro é definida como esse RT de Ni, tá certo? Onde Ni é a frequência da radiação. E ela é definida na forma RT de Ni de Ni, que é igual a energia emitida por unidade de tempo em radiação de frequência compreendida no intervalo de Ni a Ni mais de Ni, tá certo? Porque como essa radiação ela é contínua, para cada intervalo infinitesimal de Ni, você vai ter uma radiação emitida diferente, tá certo? Então, você tem que dividir o espectro em intervalos, em infinitos intervalos infinitesimais, né, de comprimento de Ni. E aí o RT de Ni de Ni é essa radiação emitida nesse intervalo infinitesimal. Tudo bem, pessoal? Então, as primeiras medidas dessa grandeza foram feitas por Lummer e Pringsheim em 1899. Tá? Então, está aqui um exemplo dessa dependência observada experimentalmente, de RT de Ni em Ni para cada temperatura, para diferentes temperaturas T. Como eu falei, essa radiação depende da temperatura, tá certo? Então, por exemplo, aqui a 2000 Kelvin, tá? Aqui a 1500 Kelvin e aqui a 1000 Kelvin, tá certo? Então o que a gente consegue observar é que quanto maior a temperatura, maior a frequência da radiação observada, né? Respondendo a pergunta que eu fiz para mim mesmo e não respondi lá atrás, né? Quanto maior a temperatura, maior a frequência, tá certo? E menor o comprimento de onda consequentemente. Então se vocês observarem aqui, ó, essa radiação, essa radiância espectral, ela tem um pico, né? Ela tem um pico. E aí esse pico depende da temperatura. E aí aqui dá para observar, né? Mais ou menos por causa porque a gente não está traçando a linha, não está fazendo
cálculo, não está fazendo uma regressão, mas isso aqui a gente vai mostrar mais adiante que é linear. Quanto maior a temperatura, maior esse pico, né, de frequência. Na verdade, a frequência na qual se dá o pico de radiação, certo? Bom, pessoal, então o que a gente tem aqui é um simulador da Universidade do Colorado. Lá tem várias simulações de experimentos, tá, de física. Então lá a gente tem esse simulador, por exemplo, do espectro do corpo negro, né? No caso a gente viu no slide a radiância espectral, né, do corpo negro, que é a potência por unidade de área, que é a potência por unidade de volume, essa densidade de potência, mas elas são proporcionais, como a gente vai ver mais adiante. Então, no simulador, como ele inicia aí, né, ele está mostrando a temperatura do Sol, né, como o Sol, como se fosse um corpo negro, e aqui o espectro, né, a distribuição de potência espectral. Então, vocês observem aqui que você tem, à medida que vai mudando o comprimento de onda, vai mudando a densidade de potência. Você tem um pico aqui, que no caso do Sol está aqui, perto do azul, do verde. Então, o que acontece quando você aumenta a temperatura? Observe. À medida que vai aumentando a temperatura, esse pico, eu vou diminuir o zoom aqui, tá? Vou voltar aqui para o Sol. Agora a gente diminui o zoom. Então, o que acontece à medida que eu vou aumentando a temperatura? Esse pico, né? O pico no qual a densidade de potência é máxima, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, tá certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a frequência e menor o comprimento de onda. Ele vai até dessa estrela Sirius aqui, por exemplo, ficar 10.000 Kelvin, cerca de 10.000 Kelvin, né? Se você vai aumentando mais, o comprimento de onda no qual esse pico, essa densidade de potência é máxima, ele vai diminuindo, tá certo? Aqui tem outras coisas que você pode marcar aqui, por exemplo, aqui os valores, ele mostra o comprimento de onda no qual essa densidade de potência é máxima, e aqui a densidade de potência, a intensidade, né? Aqui é a intensidade nesse ponto, e a intensidade total é o quê? Total é em todo o espectro, então seria a área sob a curva, né, que você consegue obter integrando, né, essa curva aqui. E esse identificar é só para identificar ultravioleta, visível e infravermelho, tá certo? Então você observa aqui que diminui a temperatura, aí o pico vai indo para a direita, né? O pico vai indo para a direita. Então vou fazer aqui, ó, que ele vai indo para a direita. Então, turma, todo o corpo, ele emite radiação, tá? Então, quando a gente estuda lá no ensino fundamental, a gente vê, por exemplo, a diferenciação de estrela e planeta, né? A estrela é aquela que tem luz própria e o planeta não tem. Então, isso aqui é uma aproximação, porque na prática, tá vendo aqui a Terra tem, ó, ela tem alguma coisa, né? A gente não consegue ver, tem que dar um zoom muito grande, né? Mas ela também emite radiação, a Terra, tá certo? Ela emite radiação, só que é muito pouquinho, a gente está tentando ver aqui, não consegue. Mas acontece que todo o corpo emite radiação térmica, só que uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Então, no caso do Sol, a gente acabou de ver aqui, ele sim a gente sabe que emite com maior intensidade que a Terra, por exemplo. Esse simulador é interessante para a gente ver isso aqui, né? Quanto maior a temperatura, maior a frequência na qual essa emissão é máxima e menor é esse comprimento de onda, tá certo? Então, ó, a função de distribuição da radiância espectral da figura anterior, o gráfico que estava na apresentação, né, nos mostra que há muito pouca potência irradiada em baixas frequências. Ó, quando a gente voltar aqui, ó, frequência baixa, ó, perto do zero, a radiância é baixa, certo? O que mais que a gente observa aqui? Que a potência irradiada cresce rapidamente à medida que Ni cresce, a partir de valores muito pequenos.
Então, como é que a gente identifica que ela cresce rapidamente? É porque a inclinação é elevada, né, desse gráfico. Ó. Ele é bastante inclinado, então cresce rapidamente a partir da frequência muito baixa. O que mais que a gente tem aqui? Ela fica máxima para um valor de Ni aproximadamente 1,1 vezes 10 a 14 segundo a menos 1. Isso para 1000 Kelvin, né? Ele falou. O de 1000 Kelvin é esse aqui, né? E o máximo está aqui, ó, 1,1 vezes 10 a 14, né? Que é a escala que está aqui o gráfico, certo? E acima de 1,1 vezes 10 a 14, a potência cai, né? Porque ela atingiu o máximo, ela cai lenta, mas continuamente à medida que Ni cresce. Então ela cresce bastante a partir do zero, atinge um máximo e depois cai lentamente. Então quando a frequência vai para o infinito, a radiância térmica vai para zero, tá certo? Quando você compara essa radiância, distribuição dos valores, para 1500 e 2000 Kelvin, você vê que a frequência na qual a potência irradiada é mais intensa cresce linearmente, aquilo que eu falei, né, com o aumento da temperatura. E a potência total irradiada, o que é a potência total irradiada? É a curva, né? A área embaixo da curva, que a gente viu, inclusive lá naquele experimento virtual que eu mostrei para vocês. Ela sempre é maior, né? Se você comparar essa área aqui a 1500 Kelvin, ela é bem maior do que a 1000 Kelvin, que é bem maior, e a de 2000 Kelvin é bem maior que as duas, certo? E outra coisa que você observa aqui é que a 2000 Kelvin, essa área não é o dobro da de 1000, ela é muito mais, né, do que a de 1000, já já a gente vai ver quanto mais que é, certo, Toma? Então, a integral da radiância espectral sobre todas as frequências é a energia total emitida por unidade de tempo, por unidade de área, por um corpo negro a temperatura T, e é chamada de radiância, certo? Então, para você saber qual foi a energia total medida por unidade de área, por unidade de tempo, você faz assim, resolve essa integral aqui. Então, você precisa da forma analítica daquela função, você integra e encontra a radiância total emitida, tá certo, pessoal? E aí como é que eu determino então essa radiância? Como é que depende a radiância da temperatura? Uma lei empírica que surgiu à época é a lei de Stefan, tá? Que diz que essa radiância ela é uma constante, sigma, vezes a temperatura elevada a 4. Tá certo? Então, para você saber a radiância total, você pega essa constante e multiplica por T elevado a 4. E essa constante determinada experimentalmente, o valor dela é 5,67 vezes 10 a 8 watt por metro quadrado por Kelvin a quarta. E ela é chamada de constante de Stefan Boltzmann. Então, como eu mostrei lá para vocês, que na temperatura de 2000 Kelvin, a radiância emitida era bem maior que a de 1000 Kelvin. Por quê? Porque se a temperatura é o dobro e a dependência da temperatura é com a quarta potência da temperatura, então 2 elevado a 4 é 16. Então, a radiância emitida na temperatura de 2000 Kelvin vai ser 16 vezes a emitida na temperatura de 1000 Kelvin. Tudo bem, turma? Vocês entenderam isso aí? Tranquilo, né? E a frequência na qual RT de NIDN tem seu valor máximo, né, que é o pico lá da nossa curva, é diretamente proporcional à temperatura. E esse resultado é chamado lei do deslocamento de Wien. Tá certo? Então, tudo isso que a gente viu até agora, pessoal, até esses valores aqui, tudo isso são resultados experimentais. Tá certo? São resultados experimentais. Tudo isso aqui, essas relações, foram chegadas com base nos experimentos. Não havia até o momento uma teoria que explicasse esses resultados. Tudo era formulado aqui com base nos resultados experimentais. Então, houve a primeira tentativa de se tentar explicar
esses resultados experimentais analisando a radiação térmica de um outro tipo de corpo negro, que é essa cavidade, um corpo negro de cavidade, tá certo? Como que funciona esse corpo negro de cavidade? Ele é um corpo oco, tá certo? Que tem um orifício minúsculo. Tudo bem? Então, o que esse orifício minúsculo garante? Que entrando radiação aqui, ela fica praticamente aprisionada. Então, antes de ela conseguir sair de novo, ela vai se refletir milhões de vezes aqui dentro. De modo que o equilíbrio térmico vai ser atingido dentro do corpo antes da radiação conseguir achar o orifício de volta e sair. Então, esse é um corpo que praticamente só absorve na prática. E é o que caracteriza o corpo negro, ele só absorve, né? Ele não está refletindo nada. Então, isso aqui é o que a gente tem nesse corpo negro. A gente vai usar esse corpo negro de cavidade para entender as equações que são obtidas para explicar esses fenômenos que a gente acabou de ver, tá certo? Então, a partir de agora, em vez de usar a radiância espectral, a gente vai usar a densidade de energia, tá certo? Que é o que? Ela é definida como a energia contida em um volume unitário da cavidade na temperatura T no intervalo de frequência Ni mais Dni, certo? Então, agora, em vez de... Porque essa radiância espectral ela era definida por superfície, né? Que absorvia por unidade de área. Agora a gente vai, em vez de usar a área, é o volume, mas fica proporcional. Por isso está aqui esse símbolo de proporcionalidade, né? Porque se a energia por unidade de volume é proporcional à energia por unidade de área, tá certo? Então está aqui um exemplo para a gente fazer. Sabendo que a constante de proporcionalidade da lei de Wien é 2,898 vezes 10 a menos 3 metro vezes Kelvin, estime a temperatura do Sol, sabendo que o comprimento de onda da emissão de máxima intensidade do Sol é 5.100 angstrom, e considerando que ele é um corpo negro. Determine a potência irradiada pelo Sol por centímetro quadrado. Então, pessoal, tentem fazer esse exemplo aí, vou dar uns 5 minutinhos, que nem a gente fazia lá na sala. A gente já fez esse exemplo lá na sala, mas para vocês darem uma lembrada. Aí só a dica aqui que a gente viu lá que a frequência é proporcional à temperatura. Só que essa constante aqui de proporcionalidade, ela não está unidade de frequência, está unidade de comprimento. Então, no lugar de frequência, eu devo usar comprimento de onda. Aí vocês tentem chegar na relação aí. Tá certo? Aí, turma, o que a gente vai fazer aqui? O que diz lá a lei do deslocamento de Wien? Ela diz isso aqui, né? Que a frequência máxima, ela é igual, não. Ela é proporcional à temperatura. Então, isso significa que essa frequência máxima, só colocar assim, ela é K vezes a temperatura. Tudo bem? Certo, pessoal? Acontece que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz. Então, a frequência ela é C sobre comprimento de onda. Tá certo? Então, se eu pegar aqui agora, isso aqui vai ficar o quê? C sobre o comprimento de onda vai ser igual a K vezes a temperatura. Certo? Tudo bem? E aí o que eu tenho aqui é que C é igual a K lambda T, né? Ou melhor, deixa eu voltar isso aqui. Eu tenho que 1 sobre lambda é igual a KT sobre C. Não é isso? Então, 1 sobre lambda, pessoal,
ele é... Deixa eu mudar aqui, ó. Eu perco meu mouse aqui nessa coisa. Então vamos lá, estamos aprendendo aqui a usar as ferramentas, tá? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 1 sobre lambda é proporcional à temperatura, certo? 1 sobre lambda é proporcional à temperatura. E aí, quem que vai ser essa constante de proporcionalidade? É a constante de proporcionalidade em termos de frequência sobre a velocidade da luz. Mas aqui ele já deu a constante de proporcionalidade, ó, em metro vezes Kelvin. Tá certo? Ele já deu a constante de proporcionalidade em metro vezes Kelvin. Então a constante aqui já está no ponto de eu usar. Tudo bem? Já está no ponto de eu usar. Porque aí quando eu fizer aqui, se eu tirar o valor de lambda aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu... Esse aqui é que eu gosto. Vou voltar para o preto aqui. Então, turma, se eu tirar aqui o valor do lambda, o lambda vai ser quem? Vai ser C sobre KT, né? Tá certo? Aí, de novo, essa constante aqui, ela deve ter uma unidade. Meu lambda vai dar em quê? Meu lambda, a unidade dele vai estar em quê? Vai estar em metro, né? Unidade do SI. Em que está a minha constante? Eu vou colocar aqui em cima que o meu lambda, ele é uma constante K1 vezes T, certo? Aliás, é uma constante K1 sobre T, né? Certo? Isso aqui vai dar em... Isso aqui vai estar em metro, né? Isso aqui é em quê? Em Kelvin, não é isso? Então, para isso aqui dar metro, eu tenho que ter o quê? Metro vezes Kelvin. Vocês estão entendendo? Porque aí, ó, eu vou cancelar. Esse Kelvin aqui com esse Kelvin aqui. E vai sobrar o quê? O metro. Eu não entendi essa parte aí que você fez, que você passou o lambda do, né, que é C sobre K1T, e aí, tipo assim, tirou o C e aí tá, virou K1T, não Eu tinha entendi. escrito K1. Acho que eu tinha escrito K1 ali, né? Ficou... Por isso que ficou confuso mesmo. Vamos recapitular aqui. Vamos pegar... Deixa eu voltar aqui pro preto. Deixa eu ver se tá preto. Tá. Pera aí. Eu tô apanhando aqui, mas vou... Tá preto. Então vamos lá. Vamos pegar daqui, ó. Vamos pegar disso aqui, tá? C sobre lambda, não é KT? Então eu posso dizer que lambda é igual ao quê? C sobre KT. Correto? Tudo bem? Só que C é constante e K também é constante, certo?
Então eu posso chamar essa constante de uma outra constante, porque a divisão, a razão entre duas constantes é uma constante. Eu vou chamar ela agora de K1. Sendo assim, meu lambda vai ser o quê? K1 sobre T. Tudo bem agora? Tudo bem. Aí agora a questão das unidades, como esse lado de cá é metro, esse lado de cá também tem que ser metro. Aí, o que acontece? Como aqui, como essa unidade aqui é Kelvin e essa aqui é metro vezes Kelvin, esse Kelvin aqui vai cancelar com esse Kelvin aqui, vai sobrar metro. Aí tá tudo ok. Aí eu só preciso substituir agora. Então, substituindo, o que vai ficar aqui? Ó? Lambda é igual a constante, que é 2,898 vezes 10 a menos 3 metro vezes Kelvin, vezes 1 sobre T, né? 1 sobre a temperatura, que é o que eu quero saber. E isso aqui é igual ao lambda que foi dado, que é 5.100 angstrom. 5.100 angstrom é o quê? 5.100 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Certo? Aí, ó, estão vendo aqui, ó, o metro cancela com o metro, né? O que sobrou aqui? Sobrou que meu T... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Sobrou o quê? Que meu T, ele é igual a... 2,898 vezes 10 a menos 3 dividido por 5.100 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Aí quanto é que vai dar isso? Vou fazer as contas aqui. Então deixa eu colocar aqui 2,898 vezes 10 a menos 3 dividido por 5.100 vezes 10 a menos 10. Isso aqui deu igual a 5.682 Kelvin. Tudo bem, turma? Conseguiram entender? Tranquilo. Então, daqui a gente chega à seguinte conclusão, tá? Deixa eu ajeitar aqui, que tá meio bagunçado o quadro. Vou escrever bem aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente chega à seguinte conclusão. Lei de deslocamento de Wien. Ela diz que a frequência máxima, ela é proporcional à temperatura. Eu estou chamando de K1 aqui agora. Se eu estou relacionando frequência e temperatura, essa unidade de K1 aqui tem que ser o quê? Tem que ser a unidade de frequência dividida pela unidade de temperatura, né? Não é isso? Então essa aqui vai ser o quê? Segundo a menos 1, Kelvin a menos 1. Certo? Vocês entenderam? Já o comprimento de onda, que foi o caso dessa questão, ele é uma constante K2 vezes 1 sobre T. Né? Vezes 1 sobre T. E aí, a unidade dessa outra constante aqui tem que ser o quê? A unidade de comprimento dividida pelo recíproco da temperatura. Então, tem que ser metro vezes Kelvin. Entendido, turma?
Podemos prosseguir? Então vamos lá. Então agora eu vou voltar para a apresentação, tá? Então, pessoal, outro resultado interessante aqui, que eu já falei lá no início, é que... faltou compartilhar aqui. Outro resultado interessante que eu falei anteriormente é que a quantidade de energia que é emitida por um corpo é igual à energia que é absorvida pelo corpo, tá certo? Então, eu tenho a lei de Kirchhoff para a radiação, que diz a razão... Aí se eu tenho dois corpos que estão em contato entre si, né? Dois corpos em equilíbrio que trocam energia apenas por meio de radiação. Então a razão entre a energia emitida por um e absorvida pelo um é igual à razão entre emitida pelo 2 e absorvida pelo 2, que tem que ser igual a 1, tá certo? Porque essa razão entre a emissão e a absorção tem que ser a mesma, que eles estão em equilíbrio, tá certo? E aqui, dando sequência à teoria clássica da radiação do corpo negro, né? Então, como que tentaram explicar esses resultados experimentais, né? Então, essa teoria se deve a Rayleigh e Jeans, tá? O que eles fizeram? Eles fizeram o cálculo da densidade de energia da radiação de cavidade no corpo negro, naquele formato que eu mostrei para vocês, né? E aí, quando eles tentaram fazer essa explicação, quando eles chegaram na equação, eles viram que a equação que eles obtiveram divergia drasticamente da física clássica dos resultados experimentais. Como que eles tentaram chegar nessa equação? Eles estudaram o comportamento de ondas eletromagnéticas clássicas no interior de uma cavidade com paredes metálicas aquecidas uniformemente a uma temperatura T. Tá certo? Então, eles criaram um corpo negro de cavidade, fizeram um orifício minúsculo, né? Colocaram lá, incidiram luz, esperaram ele atingir o equilíbrio térmico e estudaram a radiação que saía desse corpo. E a teoria eletromagnética clássica foi usada para mostrar que a radiação dentro da cavidade deve existir na forma de ondas estacionárias com nó sobre as superfícies metálicas. O que significa isso? O que acontece? Quando a radiação entra, deixa eu voltar lá para a figura do corpo de cavidade. Opa. Então, quando a radiação ela entra aqui pelo orifício, o que vai acontecer? Ela vai entrar, vai bater numa parede, vai refletir, vai bater em outra parede e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer com a radiação dentro desse orifício aqui, desse corpo de orifício? Corpo negro de orifício, de cavidade, né? A onda bate numa parede e se reflete. Aí ela vai bater na outra. Aí vai ter uma reflexão. Então, essas ondas refletidas, elas vão se encontrar, tá certo? Então, se vocês lembrarem de ondas, o que acontece quando as ondas se encontram? Vai haver uma interferência entre elas. Você tem uma onda que está assim e outra onda que está assim. Aí elas vão ter uma interferência, uma interfere na outra. Essa interferência ela pode ser destrutiva, né? Se você tiver aqui ela no sentido contrário, digamos assim, ou ela pode ser uma interferência construtiva. A destrutiva ela vai anular as amplitudes e a construtiva vai aumentar as amplitudes dessas ondas. Então, como você tem aqui a radiação em altíssima velocidade, batendo, refletindo numa parede, indo para outra, isso aqui vai atingir um equilíbrio, tá certo? E nesse equilíbrio que eu vou ter dentro desse corpo negro, desse corpo de cavidade, eu vou ter o que a gente chama de ondas estacionárias. Que são ondas estacionárias? Esse nome estacionário é porque ela não evolui ao longo do tempo. Então existem pontos fixos nessas ondas estacionárias, que a gente chama de nós, tá certo? E entre os nós eu tenho a amplitude dessas ondas que interferiram até atingir essa estabilidade, como eu falei para vocês. Então esse fenômeno é semelhante ao que a gente observa, por exemplo, numa corda de violão. O que acontece quando você tem uma corda de violão? Você tem a corda de violão, se você bater assim na corda, o que vai acontecer? Ela vai vibrar, né?
Só que nas extremidades, como essa corda está fixa, ela não vai sair ao longo, né, do violão, porque ela está presa. Então o que eu tenho ali é uma onda estacionária. Eu tenho os pontos fixos, os nós, mas eu tenho uma amplitude entre os nós. Então é isso que a gente vai ter aqui, turma, nesse corpo de cavidade, nesse corpo negro de cavidade. A radiação entra, reflete, 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 as ondas interferem, 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 até que elas atingem esse equilíbrio e eu vou ter aqui um conjunto de ondas estacionárias. Tá certo? Então, o que o Rayleigh e o Jeans fizeram, né? Tentaram fazer. Eles, primeiramente... Espera que agora eu já avancei demais aqui. Eles tentaram calcular o quê? O número de ondas estacionárias dentro de um intervalo de frequência Ni mais Dni. Tá certo? Como que eles fizeram isso? Sabendo que essas extremidades são fixas da cavidade, esses comprimentos de onda tem que ter um número inteiro de comprimentos de onda entre uma extremidade e outra. Então esse número de ondas é fixo entre uma extremidade e outra. Então, como está dizendo aqui, eu não vou fazer a demonstração, né, porque é muita física mesmo essa demonstração, tá, pessoal? Usando esses argumentos geométricos, eles fizeram uma contagem do número de ondas estacionárias cujas frequências estão no intervalo de Ni mais Dni, tá certo? E aí eles pegaram e calcularam a densidade de energia dessas ondas estacionárias, que é o quê? É o número de ondas estacionárias no intervalo de Ni mais Dni por unidade de volume, tá certo? E aí eles chegaram a esse número aqui. Na verdade, aqui não é a densidade de energia, isso aqui é a densidade de ondas estacionárias, tá? Dá isso aqui, é 8π Ni ao quadrado sobre C ao cubo, certo? Aí eles pegaram, em seguida, usaram o resultado da teoria cinética clássica dos gases, que diz que a energia média desse sistema, que cada onda estacionária dessa pode ser vista como um oscilador harmônico, tá? E a energia média desse conjunto de osciladores harmônicos, pela teoria de Boltzmann, é energia média igual a kT, tá certo? Então, se a densidade, se a quantidade de ondas que eu tenho por unidade de volume é essa aqui, e a energia média de cada onda estacionária dessa é kT, a densidade de energia vai ser esse número de ondas estacionárias vezes a energia média de cada onda estacionária, que é kT. E daí eles chegaram nessa equação aqui, que a densidade de energia aqui no intervalo de frequência de Ni e Ni mais Dni, ela é 8 vezes π vezes Ni ao quadrado sobre C ao cubo vezes kT dni. Esse K é a constante de Boltzmann, tá certo? O que é a constante de Boltzmann? É a constante de Avogadro, tá certo? É o R dividido pela constante de Avogadro, tudo bem? 8,314 dividido por 6,022 vezes 10 a menos 23. Isso aqui vai dar 1,038 vezes 10 a menos 23, tá certo? R, que é 8,314, dividido pela constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Aí isso dá 1,038 vezes 10 a menos 23, tá certo? E C é a velocidade da luz. Então, esse é o modelo teórico que eles tentaram utilizar para explicar a radiação do corpo negro. Por que se observava aquele espectro, né? Aquela radiância espectral? Por que a curva tem aquela forma? Então, o raciocínio deles, as ideias que eles usaram estavam corretas, né? Faz sentido, né? Eu tenho uma cavidade, né? Lá dentro tem um monte de onda estacionária. O que eu vou fazer? Eu vou calcular quantas ondas estacionárias tem, vou multiplicar pela energia média de cada onda estacionária, isso vai me dar a energia total, né? Por unidade de volume, que é aquela cavidade. Só que quando você pega essa equação aqui e compara com o resultado experimental, você vê que não bate, né? Por que não bate? Esse exemplo aqui depois eu vou voltar, tá, pessoal? Depois eu volto nele, para não quebrar meu raciocínio aqui. Por que não bate? Porque aqui agora é a lei de Rayleigh-Jeans expressa em termos de comprimento de onda, que é exatamente esse exemplo aqui, que eu peço para vocês fazerem. Expresse a lei de Rayleigh-Jeans para a radiação do corpo negro em função do comprimento de onda.
e não em função da frequência como está aqui, tá certo? Aí você vai lembrar que frequência é c sobre comprimento de onda. E vai também calcular a derivada dela aqui, tá? Quando você chegar na equação, você vai ver que pela lei de Rayleigh-Jeans, à medida que diminui o comprimento de onda, essa radiação aumenta. Só que aumenta indefinidamente, não tem esse pico aqui. Então, esse é o resultado da lei de Rayleigh-Jeans, tá certo? E esse é o resultado experimental. Então, para altos comprimentos de onda, que equivalem a baixas frequências, o resultado experimental está de acordo com a lei de Rayleigh-Jeans. Só que quando o comprimento de onda diminui, ou quando a frequência aumenta demais, aí o resultado não bate, tá certo? E aí esse fracasso da lei de Rayleigh-Jeans é conhecido como catástrofe do ultravioleta. Por que catástrofe do ultravioleta? Porque quando é mais ou menos na faixa do ultravioleta que o resultado experimental deixa de concordar com a lei de Rayleigh-Jeans. Tudo bem, turma? Tranquilo isso aqui? Sim, né? Tranquilo. Então vamos voltar aqui agora. Eu vou fazer logo com vocês isso aqui. Eu já fiz lá na sala, a gente vai relembrar isso aqui. Como é que eu expresso a lei de Rayleigh-Jeans para a radiação do corpo negro em função do comprimento de onda, né? Eu vou pegar aqui a da frequência, certo? Eu vou pegar aqui a da frequência. Deixa eu só dar uma colada aqui na equação, que eu não sei ela decorada não, tá? Vou colocar aqui. Aqui. E depois eu transmito essa janela para vocês. Então, ó, Rho de Ni de Ni é igual a 8π Ni ao quadrado sobre C ao cubo Kt de Ni, certo? Tudo bem? Agora eu vou transmitir essa janela aqui para vocês. Pronto, estão vendo meu quadro aí? Tudo bem, né? O quadro está aí. Então vamos lá. Aí o que acontece? Então, como é que eu vou passar aqui para frequência e para comprimento de onda? Olha, eu tenho que trocar a frequência por comprimento de onda. Mas qual é a relação entre frequência e comprimento de onda? Lambda Ni é igual à velocidade da luz, né? Então, Ni, que é quem eu quero tirar aqui, é C sobre lambda. Não é isso? Então, onde tem Ni aqui, vai virar C sobre lambda. Só que eu tenho que tirar o dNi também, tá certo? Como que eu tiro o dNi? Eu tenho que derivar isso aqui. Ni não é C sobre lambda? dNi de lambda, dNi de lambda vai ser igual ao quê? A derivada, né, de C sobre lambda em relação a lambda. Certo? Então, esse meu dNi de lambda, ele vai ser derivada de C sobre lambda. Derivada de C sobre lambda é C vezes 1 sobre lambda, né? Ou C vezes lambda a menos 1. Então, a derivada de lambda a menos 1 é menos lambda a menos 2. Então, isso aqui vai ser menos C sobre lambda ao quadrado. Todo mundo entendeu essa derivada? Então, pessoal, agora eu vou substituir. Quem é o meu Rho de lambda
d lambda vai ser igual a 8π, colocar aqui sobre c ao cubo, vezes ni ao quadrado. Quem é ni ao quadrado? C ao quadrado sobre lambda ao quadrado, né? Kt dni. Quem é o meu dni? Menos c sobre lambda ao quadrado. Eu vou colocar aqui c sobre lambda ao quadrado. Por quê, pessoal? Porque aqui tem um seguinte detalhe. O que acontece quando você aumenta a frequência? O que acontece com o comprimento de onda? Diminui, né? Então, um dni positivo implica em um d lambda negativo. Certo? Então, por isso que eu troquei o sinal ali. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Rho de lambda, d lambda, vai ser igual a... Aí, aqui, ó, c ao quadrado vai embora com c ao cubo, tá certo? Só que aí ficou outro c aqui, não ficou? Então, esse c vai embora com esse c aqui. O que sobrou aqui? Sobrou 8π sobre lambda elevado a 4 vezes Kt, certo? Então, essa é a relação entre a densidade de energia, entre o comprimento de onda lambda e lambda mais d lambda e a temperatura. Então, observem que essa densidade de energia ela é inversamente proporcional à quarta potência de lambda. Por isso que no gráfico lá, vamos voltar para o gráfico agora. Posso sair aqui desse quadro e voltar para a apresentação? Sim. Como eu falei, eu vou salvar isso aqui e depois disponibilizar para vocês, tá? Então, pessoal, por isso que esse gráfico aqui ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Ó, tá vendo? O comprimento de onda diminui a quarta potência do comprimento de onda. E aí, ó, ele dispara aqui, né? Para comprimento de onda pequeno. Então, o que aconteceu aqui? O tratamento clássico não era capaz de explicar o resultado experimental, tá certo? Usando o tratamento clássico, não era possível explicar o resultado experimental para a radiação do corpo negro. Então, o que o Planck fez? Onde que podia estar o furo, né, digamos assim? Então, lembrando aqui, recapitulando o raciocínio de Rayleigh-Jeans. Pegou a quantidade de ondas estacionárias por unidade de volume, né? E multiplicou pela energia média de cada onda estacionária, para calcular a densidade de energia. Esse cálculo da quantidade de ondas estacionárias por unidade de volume era certo. Dificilmente isso estaria errado. O que poderia estar errado? A energia média de cada onda estacionária, de cada oscilador harmônico representado pela onda estacionária dentro da cavidade. E aí, o que guiou o Planck? Planck foi guiado pelos resultados experimentais para poder formular a teoria dele. O que os resultados experimentais mostravam? Os resultados experimentais mostravam que essa energia ela tende a Kt, que foi o resultado clássico utilizado por Rayleigh-Jeans, quando a frequência tende a zero, né? Que são os comprimentos de onda elevados. E isso estava de acordo com o clássico, né? Quando a frequência tende a zero, o resultado experimental coincidia com a teoria de Rayleigh-Jeans. Mas, quando a frequência tendia a infinito, essa energia não tendia a Kt, ela tendia a zero. Ela tenderia a zero, tá certo? Então, isso aí guiou o raciocínio de Planck para ele formular a teoria dele, que é o princípio da mecânica quântica. O que
Planck propôs? Ele propôs que essa energia média das ondas estacionárias, ela não era independente da frequência, ela tinha que depender da frequência. Porque como é que quando a frequência tende a zero, ela tende a kT, e quando ela tende a frequência tende a infinita, ela tende a zero? Por que isso? Então ela não podia ser independente da frequência, ela tinha que depender da frequência. E isso contradiz a lei da equipartição da energia, né? Clássica, que dizia que esse valor era independente da frequência. E aí ele voltou lá, por que essa frequência era kT? Ele voltou lá na distribuição de Boltzmann, tá certo? O que diz a distribuição de Boltzmann? A distribuição de Boltzmann, né, que é o resultado da teoria cinética clássica dos gases, diz que a probabilidade de um ente ter a energia E é E elevado a menos a energia dividido por kT sobre kT, tá certo? Em que P de E dE é a probabilidade de encontrar um dado ente de um sistema com energia no intervalo entre E mais dE. Então, turma, de novo aqui entra um assunto que exige uma explicação maior, e aí eu vou deixar isso. Eu vou entrar só nos pontos mais importantes, porque isso aqui daria uma aula só sobre isso, mas eu expliquei lá na sala também, que é a questão da distribuição de Boltzmann, né? Então eu lembro que eu usei o seguinte exemplo com vocês. Eu falei das notas, né, de uma turma, da distribuição de notas em uma turma. Então você tem lá uma turma de 50 alunos, né? Vamos supor que a média da turma seja 5. A média das notas seja 5. Não a média para passar, a média das notas. Então você vai ter muito aluno com nota 1, 2... Aliás, pouco aluno com nota 1, 2, pouco aluno com nota 8, 9 e muito aluno com a nota perto de 5. Normalmente a distribuição é assim, tá certo? E como que eu faço para determinar a média da turma? Eu pego o número de alunos que tem a determinada nota, por exemplo, número de alunos com a nota 2 e multiplico pela nota dele, que é 2, mais número de alunos com a nota 3 vezes a nota dele, mais número de alunos com a nota 9 vezes a nota 9. E divido pela soma das notas. Estão lembrados dessa explicação que eu dei lá para vocês? E aqui, só que aqui a gente está com variáveis contínuas. Então, no lugar de multiplicar esse número de alunos com nota 2, número de alunos com nota 3, eu vou multiplicar pela probabilidade do aluno ter nota 2, nota 3, que é a probabilidade de ele ter aquela energia. Porque a probabilidade é uma fração das moléculas que têm a energia. Vocês estão lembrados desse raciocínio? Então, se você pegar e assumir que a energia é contínua, como que eu calculo... Tá, daqui a pouco eu chego lá. Antes eu vou falar assim. Então, como que eu calculo o valor médio das energias, né? É a integral da energia vezes a probabilidade de o ente ter aquela energia dividido pela soma das probabilidades. Estão vendo aqui? O que eu falei está expresso nessa equação aqui. Só que para uma variável contínua, né? Essa soma vira uma integral. Tudo bem, pessoal? Essa soma vira uma integral. Então, se você pegar e resolver essa integral e jogar aqui, ó, trocar o meu P de E por essa equação aqui, se você pegar aqui E elevado a menos E sobre KT dividido por KT e jogar bem aqui e aqui, você vai ver que essa integral aqui vai dar exatamente o KT. Certo? Vai dar exatamente o KT. E aí, o que o Planck fez? O Planck, ele fez a seguinte proposição. E se essa energia não for contínua? Ou seja, se nem todas as moléculas têm todas as energias possíveis, ou se nem todas as ondas estacionárias, que é o nosso caso aqui, têm todas as energias possíveis. Isso aqui deixa de ser um integral e passa a ser um somatório sobre todas as energias possíveis. Tá certo?
Então, quando você muda essa ideia, que é só distribuição de Moulton, não vou entrar em detalhe não. Quando você muda essa ideia e passa a supor que a energia não tem todos os valores possíveis, mas só um conjunto discreto de valores, que é essa ideia bem aqui, ó, a energia só pode ser 0 ou 1 ΔE, 2 ΔE, ou 3 ΔE. Não existe nenhuma onda estacionária com energia 0,5 ΔE. Ou ela tem energia 0, ou ela tem energia ΔE, ou vai ter 2 ΔE e assim sucessivamente. Então, quando você aplica essa ideia de energia discretizada, que é nem todas as energias as ondas estacionárias podem ter, elas só podem ter múltiplos inteiros de um ΔE. Tá certo? Você chega nessa situação bem aqui. Agora eu vou voltar lá e depois eu volto aqui. Então essa é a distribuição de Boltzmann. Aqui eu tenho a distribuição de moléculas, tá certo? E aqui a energia delas. Então com essa energia eu tenho essa quantidade de moléculas, essa fração. Com essa energia eu tenho essa e assim sucessivamente. A média, a energia média é exatamente kT. Só que todas as moléculas podem ter todas as energias possíveis. Por isso que isso aqui é contínuo e o total de energia é a área debaixo da curva. Agora, na proposição de Planck, nem todas as moléculas podem ter todas as energias. Então eu tenho um determinado número de moléculas que tem energia ΔE. Tenho outro número de moléculas que tem energia 2 ΔE. Vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho uma quantidade de energia que tem molécula ΔE, tenho outra que tem 2 ΔE, outra que tem 3 ΔE. Aí quem é o total de moléculas aqui para eu poder fazer o somatório e dividir pela média? Pelo número total para calcular a média? É o somar a área desses retângulos aí, aqui. Só que nesse exemplo aqui o meu ΔE é próximo do valor kT. Quando esse ΔE ele passa... Aliás, é isso mesmo. Quando esse ΔE ele passa a ser menor que kT, ó, tá vendo? Ó, o ΔE está aqui, o ΔE está aqui e o kT está aqui. Esses retângulos ficam mais largos. Então eu tenho toda essa região aqui que não tem nenhuma onda estacionária que tem essa energia, só vai começar aqui. Então quando eu calculo essa área desses retângulos, a soma das áreas dos retângulos, isso aqui vai dar menor do que esse exemplo aqui que está quase contínuo, né? Quando esse ΔE é muito maior que kT, ó, eu tenho um monte de molécula com energia 0 e só vou ter esse tantinho aqui com energia ΔE. Então essa área aqui é muito menor do que kT. Tá certo? Então o que o Planck, a partir dessa observação aqui, pensou? Que quanto maior for esse ΔE, né? Quanto maior for esse ΔE, maior vai ser a frequência. ΔE é diretamente proporcional à frequência. Por quê? Porque o que os resultados experimentais mostravam? Os resultados experimentais mostravam que quando a frequência tende a infinito, a energia tende a zero, né? Lembram disso? Então, ó, o que a gente vê aqui com ΔE grande? ΔE grande dá a área aqui, deu perto de zero, né? Aqui está grosseiramente mostrado, mas deu uma área perto de zero. Tá certo? Então, ΔE grande significa energia tendendo a zero. E quando é que a gente observava isso? Quando a frequência tendia a infinito. Então ele propôs que ΔE era proporcional à frequência. E aí, para transformar essa proporcionalidade em igualdade, introduz aqui uma constante que é a constante Planck, tá certo? Que é a constante de proporcionalidade. Então, pela primeira vez, propunha-se que a energia não era contínua, que ela era discreta, né? E aí disse que essa energia era quantizada. Foi introduzido aí o termo de quantização da energia. Tudo bem, turma? Falei um monte de coisa agora aí. Deu para acompanhar? Como é que tá?
Se tiver dúvida, pode me interromper, tá? Aí, pessoal, quando ele introduz a ideia da quantização de energia, ele pega os resultados experimentais, aplica a equação dele e obtém a constante igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. E a equação que ele obteve, né, substituindo a integral por uma soma de energias discretas, é essa aqui. A energia que depende da frequência, a energia média, ela é Hni sobre E elevado a Hni sobre Kt menos 1. Certo? E aí, quando ele substitui tudo, chega nessa equação para energia e substitui lá no modelo de Rayleigh-Jeans, substitui o Kt por isso aqui, ele observa que quando Hni tende a zero, a energia média tende a Kt, tá certo? E quando Hni tende a infinito, a energia média tende a zero, o que está de acordo com os resultados experimentais. E aí a equação para a densidade de energia, ela simplesmente você pega a equação que já existia, troca o Kt por isso aqui, ó. Ó o que vai ficar, ó. A equação que já existia, né? Que esse aqui era o número de ondas estacionárias por unidade de volume, né? 8π ao quadrado sobre c ao cubo, vezes a energia agora, que é essa, Hni sobre E elevado a Hni sobre Kt menos 1. Tudo bem, turma? E aí, quando você pega essa equação e ajusta os dados a essa equação, olha que coisa linda. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui também para a gente ver. Então, ó, quando a gente faz isso, ó, os pontos se ajustam quase que perfeitamente à curva. Tá certo? Se ajustam quase que perfeitamente à curva. Então, a ideia de Planck de dizer que a energia não poderia ter qualquer valor possível, que ela não era contínua, que ela só poderia ter valores discretos múltiplos de um ΔE, que é igual a Hni, levou Planck a essa equação que estava de acordo com os dados experimentais.